Hola a todos, bienvenidos al Espiritismo Responde. Nuestros nombres son César y Yuri y somos miembros del Centro Espírita Chico Javier, situado aquí en la ciudad de Sherbrooke, Canadá. Es un placer tenerlos con nosotros. Gracias por sus presencias. Estamos aquí para ofrecerles información, esclarecimientos y consuelos a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. A lo largo de nuestro programa abordaremos diversos temas. Queremos responder a sus preguntas y reflexiones siempre desde la perspectiva del espiritismo. Así que no duden en compartir con nosotros los temas que les gustaría que abordemos en futuros episodios. Envíen sus preguntas. Quiero destacar que aunque César hable portugués, creemos que el conocimiento no tiene fronteras y puede llegar a todos los corazones sin importar el idioma. Este video cuenta con subtítulos para una mejor comprensión, así que dense la oportunidad de explorar, de aprender. Los invitamos a unirse a este viaje de entendimiento, de descubrimiento. Gracias por estar aquí. Hola César, ¿qué tal? Olá, Yuri. Olá a todos. Encantado de estarmos juntos mais uma vez e que nós possamos aprender juntos, né, o Espiritismo e fazermos este caminho de crescimento, de aprendizado, todos juntos. Gracias, César. Hoy recibimos una pregunta que sin duda despierta la curiosidad de muchos porque dice al respecto de los que llamamos los extraterrestres. Es un tema fascinante que yo diría que ha intrigado a la humanidad durante siglos y que desde la perspectiva del espiritismo puede ofrecer respuestas muy interesantes. Entonces la pregunta dice así, ¿es cierto que hay habitantes de otros planetas, es decir, los extraterrestres, viviendo entre nosotros? ¿Cómo la doctrina espírita responde al respecto, César? Uau! É uma questão, perdão, é uma questão bastante significativa, muito importante. E nós gostaríamos de lembrar que o Espiritismo, um dos fundamentos da doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita é é o conceito de que nós não estamos sós no universo, né. É o que nós chamamos de pluralidade dos mundos habitados. Então, a doutrina espírita, desde 1857, quando ninguém falava disso, ou se falava muito pouco, a doutrina espírita já anunciava para a humanidade, recebendo esta informação dos espíritos, que nós não estamos sós no universo, né? Que nós não estamos sós e nós habitamos uma pequena região da Via Láctea, muito pequena, muito distante, do centro, né? Nós estamos, se não me falha a memória, a 40.000 anos-luz do centro da nossa galáxia. Então, é uma distância enorme e nós temos que entender, né, o que a doutrina nos diz, que sim, é possível, é certo que existam outras civilizações, mas a questão é se é possível que eles estejam vivendo entre nós. Bom, é possível, e nós temos mesmo hoje na ciência, recentemente vimos uma publicação da Universidade de Harvard, em que eles exploram algumas hipóteses. Podemos pensar na possibilidade de civilizações vindas do exterior, podemos pensar em civilizações que evoluíram paralelamente conosco aqui na Terra. Por exemplo, Yuri, nós não exploramos mais que 20% dos oceanos. Ujú. Nós não conhecemos, é menos de 20% o nosso conhecimento dos oceanos. Então, uma das hipóteses seria uma civilização capaz de habitar nas profundezas do oceano ou nas profundezas da Terra, ou civilizações que já desenvolveram um conhecimento tão avançado que seriam capazes de viajar, né, e alcançar a Terra.
Óbvio, para isso, eles teriam que ter já desenvolvido uma tecnologia e um conhecimento que são muito superiores aos nossos. Nós temos, por exemplo, sistemas de propulsão que são muito poderosos já, mas uma simples viagem, simples entre aspas, uma viagem até Marte, por exemplo, hoje ainda dura em torno de 5 a 6 meses. Então, isto para as distâncias interestelares e interplanetárias é algo muito demorado, né. Então, essas civilizações estariam muito longe daqui e já teriam descoberto meios de viajar, por exemplo, pelos chamados buracos de minhoca que Einstein falava, mas isso significa que são extremamente avançados, muito mais avançados do que nós. Em 1964, um físico russo chamado Nikolai Kardashev, ele criou uma escala de uma escala teórica de como seriam essas civilizações. E ele baseou o conceito dele na ideia de tecnologia e de exploração de energia. Então, ele usou esses dois critérios para classificar a evolução destas civilizações. E ele fala de se nós estaríamos praticamente no berço, né? Nós seríamos uma civilização ainda na infância, porque ele fala de civilizações que seriam capazes de explorar, por exemplo, plenamente a energia da estrela na qual estão conectados. Nós não exploramos a luz solar, perdemos praticamente todo o potencial que ela tem, e essas civilizações seriam capazes de explorar diretamente a luz e a energia solar. Fala, e aí a escala vai de 0 a 7, né, dizendo como seria a exploração. Então, nós teríamos civilizações, por exemplo, seriam capazes de explorar a energia da sua galáxia, não só do seu sistema solar, mas da sua galáxia em diversos pontos da galáxia. Mas isso pressupõe ser capaz de viajar. E é aí que nós temos que entender que sim, seria possível que estas civilizações chegassem até nós, se já tiverem desenvolvido estas tecnologias. E aí nós podemos dizer, seria possível que eles se fizessem passar por um humano? Possível? Com tecnologia avançada a esse ponto, nós aqui na Terra já estamos falando em células-tronco, em produção de órgãos a partir de Uhum. células-troncos, em pele artificial, óleos artificiais. Então, seria possível que um extraterrestre se fizesse passar por um ser humano. Os filmes de ficção são, são baseados em explorações, né, que nós fazemos mentalmente sobre essas possibilidades, mas são cientificamente possíveis, né? Então, nós podemos dizer que sim, que seria possível e pode ser que tenhamos entre nós seres vindos de outras galáxias ou mesmo da nossa galáxia, que já desenvolveram essa capacidade, né, de viajar longas distâncias e teriam a ciência necessária para isso. A doutrina espírita nos diz que é perfeitamente possível e a ciência está nos dizendo que, igualmente, isso é cada vez mais possível, né? Esa posibilidad. Estaba pensando en eso que hablaste sobre las profundidades del océano, César. A veces pienso en esas criaturas marinas que viven en condiciones completamente diferentes a las nuestras, aquellos que viven en esas profundidades sin luz, en condiciones extremas que para nosotros sería eh, inimaginable poder vivir, mas sin embargo ellos se adaptan. Entonces lo mismo podríamos pensar de estos seres viviendo entre nosotros, adaptándose a las condiciones ambientales de nuestra tierra finalmente, ¿no? Entonces, si son seres más desarrollados que nosotros, podrían hacer lo mismo. Entonces, Uhum. bueno, es, como tú dijiste, es algo muy probable.
Ahora, César, sabiendo que pueden estar aquí, que hay esa posibilidad, podríamos preguntarnos, ¿son ellos buenos o malos? ¿Cómo los podríamos categorizar? Essa é uma questão extremamente importante, porque na escala do Nikolai Kardashev, ele leva em conta só o progresso tecnológico. Mas a doutrina espírita, na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o que é uma civilização desenvolvida. E ele vai nos dizer que o componente moral é extremamente importante. Nós só podemos dizer que uma civilização é plenamente desenvolvida quando ela desenvolveu igualmente o aspecto moral. Então, nós podemos até inverter a questão e dar um exemplo a partir da Terra. Nós estamos indo para Marte, para a Lua, já enviamos sondas para praticamente todos os planetas do nosso sistema e uma delas já saiu, inclusive, do nosso sistema solar. Suponhamos que tivéssemos a capacidade de mandar, né, de começarmos realmente a habitar Marte, e que lá nós tivéssemos já criaturas existentes. A humanidade que nós temos hoje não é evoluída moralmente. Nós levaríamos para lá todas as nossas características morais, que não são boas. Ujú. Agora, vamos imaginar uma civilização que já alcançou essa tecnologia capaz de viajar grandes distâncias e que chegasse até nós, mas que não se desenvolveu moralmente. Então, nós estaríamos a risco, como, por exemplo, numa escala ainda muito maior, nós poderíamos dizer que seria algo como quando os europeus chegaram nas Américas, né? Já tinham barcos, armas, espadas, mexiam com metais, conheciam a pólvora, tinham casas, tinha uma civilização muito mais avançada do que os povos que habitavam as Américas. E esses povos acabaram sendo exterminados. Então, não deve ser à toa que Deus nos colocou, né, num lugar tão distante e fez distâncias tão difíceis de serem superadas. E isto nos dá o tempo de evoluir tecnologicamente, mas também de evoluir moralmente, né? Então, a Terra hoje está tendo muitos problemas, porque nós temos já armas de grande potência, desenvolvemos energias de grande eficácia, mas nós não temos ainda, né? A guerra está presente na Terra. O abuso, a exploração do ser humano, as misérias morais da prostituição, da pornografia, da exploração da infância, né? Dos abusos dos mais fracos, nós não temos uma civilização moralmente avançada. E se aqueles que vierem nos visitar forem assim? Então, nós estaríamos realmente com problemas, né? Un Agora, aumento, ¿no? También. exato, temos que esperar que venham, mas que venham civilizações que já tiveram tempo de desenvolver também o aspecto moral. César, para terminar, ¿tú crees que la humanidad esté lista para aceptar la existencia de esos seres viviendo entre nosotros? ¿Crees que estamos listos? Não creio, não acredito, mas nós vamos ter que viver a experiência. Se você me perguntasse, você acredita que a humanidade tem condições de usar, de descobrir a energia atômica em 1930? Nós diríamos não, né? Então, nós ainda não temos as condições, porque não temos o desenvolvimento moral. Qualquer tecnologia e qualquer nova experiência científica, tecnológica que venhamos a viver, será marcada pela nossa miséria moral. Então, nós temos que começar a pensar seriamente que o progresso não é só ciência e tecnologia, mas também desenvolvimento moral. Se eles chegarem amanhã à Terra, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, mas nós não podemos dizer que estaremos prontos. Entonces siempre es una invitación, ¿no? Para ese desenvolvimiento moral, para nuestra reforma íntima,
para el desarrollo de las virtudes que la doctrina tanto prona. Gracias, César. Nos despedimos Gracias a agradeciendo las todos. presencias de todos, invitándolos a que se suscriban, sea nuestra página Facebook, Instagram, a que se unan a nuestra comunidad espírita en busca de expandir esta luz del conocimiento, la comprensión. Gracias, César. Gracias a todos y hasta la próxima.